Então, basicamente, é isso que o algoritmo faz. Tanto é que quando a gente calcula, efetua a fórmula, desenvolvimento de derivação da fórmula para obtenção dos parâmetros B e a gente usa a derivada chamadas derivadas parciais, que é uma derivada para encontrar o menor valor de variação da função. Parou por aqui a explicação, porque não é o objetivo da gente explicar a derivada. Mas o raciocínio lógico é o seguinte: se você tem dois conjuntos de dados, né, um conjunto de dados sendo x1 e 1, e outro conjunto sendo x2 e 2, sendo que x difere de x2, né, o valor de x1 difere de 2, existe apenas uma reta que passa por esses dois pontos. Não existe duas retas passando por esses dois pontos. Então, se você tem aqui uma regressão, aí você tem o x1 aqui com y1, e você tem x2 aqui com y2, eu posso fazer uma reta, que essa reta passa perfeitamente entre os dois pontos. E não existe outra qualquer reta capaz de passar por esses dois que seja diferente do que a gente fez. Não dá. Então, esse é o princípio do desenvolvimento do cálculo dos quadrados mínimos para definir a fórmula, né, dos parâmetros da função linear. Então, você tem, no momento de encontro dos dois pontos, a definição de A e B, que é o nosso coeficiente angular e linear. E aí, como a gente define A e B? Num sistema linear, que a gente já estudou no ensino médio, é fácil. Então, você tem y igual a mais bx1, y igual a mais bx2, aí você pega um deles e iguala ao primeiro parâmetro, no caso aqui eu estou igualando A, então o A fica aqui, aí você tem o y e bx1 vai para lá com sinal negativo, então A igual a y menos bx1, tá? A mesma coisa para o A do y2, e depois você iguala as funções tirando A, então ficaria de um lado y menos bx1 igual a y2 menos bx2, porque os A são iguais. E aí eu isolo B. Então, isolando B aqui, desenvolvimento de um lado para o outro, calculando e tal, no final você tem y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Tendo esse valor de B e sabendo, né, o valor de y1, y2, x1 e x2, eu vou achar B e eu vou achar o A. Esse procedimento é fácil, usando esse tipo de cálculo de sistema, porque a gente só tem duas informações no eixo cartesiano. O problema é que a gente não é assim que saem nossas informações. Nossas informações, elas saem com um conjunto de dados. E desse conjunto de dados, a gente tem que definir qual é o melhor parâmetro AB para reduzir ao máximo, para que essa reta passe de forma em que os resíduos sejam mínimos em cada ponto. E aí, logicamente, a gente vai usar um procedimento um pouquinho mais complicado, mas eu vou só passar por cima para vocês saberem como é o procedimento. Então, o processo de método dos mínimos quadrados, a gente usa obter o menor valor, né? Então, obter o mínimo possível de variação a partir dos dados elevados ao quadrado, né, que eu já expliquei. Então, a ideia seria obter os valores de A e B, onde os valores de erro, que a gente já viu, dos valores obtidos estimados, seja o menor possível. Então, se eu tenho essa fórmula que eu já mostrei para vocês, eu posso jogar o resíduo isolado para um lado e jogo o resto da função com a componente do modelo e o valor de y do lado e a componente aleatória do outro. E aí, a partir desse princípio, eu posso efetuar um tipo de cálculo que é chamada derivadas parciais, que na teoria matemática, de acordo com mínimos quadrados, a estimativa A e B são obtidas quando o critério S, que é essa aqui, ó, é mínimo possível. Então, a gente quer ver que esse valor aqui seja o menor possível de variação dos parâmetros em relação à reta. Então, para isso, a gente tem uma função, que é essa função que a gente está vendo aqui,
e a gente efetua a chamada derivada parcial. E essa derivada parcial é o cálculo de obtenção de cada parâmetro. Que parâmetro? A gente tem dois parâmetros aqui na função. A gente tem duas variáveis, x e y, e a gente tem dois parâmetros a e b. A gente quer encontrar o menor valor de A, ou o melhor valor de A, o melhor valor de B, para que os resíduos sejam os mínimos possíveis. Tá? Então, a gente calcula, efetua uma derivada parcial e depois iguala tudo a zero. Derivada, eu coloquei até um script para vocês explicando derivada, mas eu não acho que vale a pena, não. Para quem sabe como é o cálculo simples de derivada, ótimo, vai conseguir ver isso aqui, tá? Mas vocês que não tiverem um domínio, eu vou só explicar o que foi que eu fiz e vocês saibam que isso faz parte do procedimento de cálculo de derivada. Então, o jeito mais simples de eu explicar, né, um cálculo de derivada seria eu pegar uma função qualquer. Então, sei lá, eu pego uma informação x, 2x elevado a 2. Então, a primeira derivada dessa função aqui, a gente pega esse valor de 2, ele joga para cá e multiplica por 2, e a gente reduz aqui o valor do potencial em uma unidade. Então, 2 vezes 2, 4. Então, continua mantendo o x, porque x ainda existe, pelo simples fato de 2 menos 1 é 1. Então, aqui é 1. Então, a primeira derivada de 2x2 é 4x1. Basicamente, essa é a forma fácil. Estou tentando mostrar do mais simples possível da obtenção da primeira derivada de uma função, para vocês entenderem por que eu vou fazer alguns procedimentos aqui. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a derivada, só que é chamada derivada parcial, ou seja, a derivada de cada parâmetro. Então, se eu tenho essa função, eu tenho que fazer a derivada parcial, que ela pode ser denotada a partir disso aqui, que é a derivada da primeiro parâmetro A, então eu estou fazendo a derivada do parâmetro A, que é a multiplicação, tá? Da derivada, da primeira derivada da função com a derivada do parâmetro. Então, eu tenho derivada da função multiplicado pela derivada do parâmetro A. Então, quem é minha função? Minha função é essa aqui. Então, imagine somatório de y menos abx1 como uma função qualquer, um valor qualquer, uma letra qualquer, só que essa letra ela está elevada ao quadrado. Então, daquela forma que eu expliquei para vocês, a primeira derivada dessa função, como aqui ele está tudo expoente de 2, o 2 vem para cá, para fora do somatório, e fica 2 menos 1. Então, está aqui, ó. A derivada da função está aqui. Eu peguei o 2 daqui, joguei para cá, e reduzi 2 menos 1, 1. Então, ficou a derivada da função, 2 vezes somatório de yi menos a menos bxi. Essa é a primeira derivada. Agora, a gente vai fazer a derivada do parâmetro. Quem é o nosso parâmetro? É o A. O A está aqui. O A aqui, interprete o A aqui sendo qualquer número, tá? Como um valor do A, mas ele não tem nenhum número à esquerda e não é elevado a nada, aqui nessa função. E aí você tem, nessa função, o valor de uma variável, ela é 1, só que nesse caso o sinal é negativo. Então, você tem o parâmetro aqui, menos 1. Mesma coisa a gente vai fazer para o B. A gente tem a derivada parcial, que é a derivada da função vezes a derivada do parâmetro. A derivada da função a gente já viu como é, só que agora, para a derivada de x, o x ele está sendo, ele tem um valor de b aqui, tá? Então, se o b ele está multiplicado por x, esse valor aqui, b, desaparece, então fica só x e negativo, então fica menos x. Então, a gente tem a derivada da função e a derivada dos parâmetros de a e b, e aí agora a gente pode ter o resultado da derivada parcial, que é nada mais nada menos que a multiplicação da derivada da função, menos 1,
que dá esse resultado aqui. Então, todos esses valores multiplicados por menos 1 é essa função menos 1 aqui na frente, não mudou nada. E a derivada aqui de B, da derivada do parâmetro B, é a derivada da função vezes menos x. Tá? Então, a gente pega aqui menos x multiplicado por tudo, fica negativo, e aí tem um x aqui multiplicado por todos esses valores dentro do parâmetro, eu só fiz jogar o x para fora, né, está negativo aqui, 2 somatório x, e repito aqui os parâmetros que estão dentro do parênteses, e igualo todos eles a zero. Isso é o primeiro passo. A gente não vai fazer isso. É só para mostrar para vocês. Então, está aqui o primeiro e está aqui o segundo. Então, agora a gente vai desenvolver, reduzir essa função. Vamos reduzir essa função. Então, a gente vai reduzir essa função sabendo que a gente quer encontrar A e B, chapeuzinho aqui, vamos dizer. Por quê? É o nosso valor de A e B que representa os melhores valores para reduzir ao máximo o nosso modelo. Como é que eu posso reduzir essa minha informação? Eu posso pegar essa função e dividir toda a função por 2n. 2n seria 2 vezes o número de amostras que a gente tem, porque a gente está trabalhando com um conjunto de dados. Tá? Então, se eu faço isso, e aí eu pego 2n no denominador em todos, preste atenção numa coisa, vamos começar a olhar a fórmula devagarzinho. O que é isso aqui? O resultado está aqui. Eu apenas peguei 2 com 2, cortei, então ficou menos somatório de yi dividido por n. Gente, o que é isso aqui? Isso aqui é o somatório dos valores de y, tá? Dividido por n. Se eu pegar, eu tenho 10 y, eu vou somar esses 10y e vou dividir por 10. O que é isso aqui? Isso aqui não é nada mais, nada menos do que a média de y. Está aqui, a média de y. Essa linhazinha em cima representa a média. Então, essa dedução aqui, ela cria, para essa parte da função, dessa equação, ela reduziu para a média de y negativo, lógico que ele segue o sinal. Mesma coisa aqui, 2 com 2, corta, ficou somatório, tá? do parâmetro dividido por n. Tá? Então, o somatório do parâmetro, o parâmetro é o mesmo, dividido por n é o próprio parâmetro. Tá? E aqui, 2 dividido por 2, você corta, ficou somatório de bxi dividido por n. Se eu jogar o b para cá, que é o procedimento que a gente faz para esse tipo de equação, o b é um parâmetro, ele joga para cá, ele vai ser, ele não tá somado, porque é um parâmetro só, então a gente pode multiplicar o parâmetro pela soma dos valores de x. Então, b vindo para cá, como eu fiz aqui, a gente tem o somatório de x dividido por n. Somatório de x dividido por n, xi, é a média de x. Então, está aqui, é b vezes x. O que é isso aqui? Isso aqui é a nossa equação. A gente tem, lembra, y igual a a mais bx, nós temos todos os parâmetros aqui, de a e b, e a gente tem os valores de y, sendo que aqui é a média. E aí eu posso jogar tanto bx para o outro lado e y para o outro lado, bx para o outro lado fica negativo, y para o outro lado fica positivo, então eu posso estimar o valor de a, ou seja, o valor do coeficiente linear apenas tendo o valor médio de y menos o valor de x, a média, e aí eu vou ter, logicamente, a e b como parâmetros não encontrados. É como se fosse isso aqui de sistema lineares que a gente fez. Bem aqui, eu encontrei a, só que eu não sei quanto é o a, eu sei que a aqui nas duas funções, ela depende de y, x e b. E aí eu igualei essa função aqui, essas duas, para eu ter só o parâmetro e as variáveis de x. Vou fazer algo parecido. Tá? Então, achei já o A, que depende do parâmetro B, depende de x, da média de x e y,
e aqui é a nossa segunda equação, essa aqui, ó, que a gente viu aqui, essa segunda, da derivada de parcial de B, e aí eu repito aqui e substituir o Azinho aqui pela função y, média de y menos média de x vezes b. E aí ficou menos 2, somatório de x, y e menos, pega isso aqui, como o sinal é negativo aqui fica positivo e o menos bx fica positivo também, o y negativo, menos bx. E aí está aqui a função, e eu começo a reorganizar para deduzir a função, todos esses aqui, eles estão multiplicando por x, tá? E aí eu fiz, esses dois também estão multiplicando por x, tá? Por xi aqui, aí eu desmembro, fica yi menos y, a média de y, xb, porque xb está aqui, ó, o b repete, e aí você tem x, desmembra mais ainda, isso aqui a gente não precisa entender o procedimento, é uma dedução, e a gente no final tem 3 fórmulas. Eu deixei as 3 fórmulas porque são 3 fórmulas que existem em vários livros. A gente pode ter o b dessa forma, obtenção de b dessa forma, a gente pode ter o b obtenção dessa forma, e a gente pode ter o b obtenção dessa forma, que é baseado em valores médios. Né? Então, aqui é o somatório de x vezes y, aqui é menos a média de y, o valor médio de y, aqui é o somatório de x, aqui é o somatório de x ao quadrado, menos a média de x elevado ao quadrado. Então, essas 3 fórmulas estão disponíveis no livro. O que importa é que a gente pode fazer o cálculo. Tá? A gente pode fazer o cálculo para obter A, e depois que eu sei o A, o B, logicamente, eu jogo esse B aqui no lugar dessa formulazinha para obter A. Primeiro eu acho o B, para depois eu achar o A. E a gente tem as 2 fórmulas. Essas 2 fórmulas, elas podem ser calculadas e obtidas os valores de A e B para que os resíduos sejam mínimos entre as variáveis que a gente tem. Então, eu botei aqui um exemplozinho para vocês verem. Imagina x tendo 1, 2, 2, 3, 3 e 4. Imagina y sendo 1, 1, 2, 2, 3, 3. A gente pode fazer isso na mão. Eu faço isso, eu gostava de fazer isso muito no Excel. Como? A gente tem que ter um conjunto de informações. São essas informações que vocês estão vendo aqui. Essas 2 aqui. A gente tem que calcular o x ao quadrado e a gente tem que multiplicar x por y. Então, vamos lá. Quadrado de primeira variável é 1. 1 vezes 1, 1. De novo, estou preenchendo essa coluna aqui. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. E agora multiplicar x por y. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Então, tem todos os valores de cada unidade amostral de x, de y, de x ao quadrado, de x vezes y, e também tem que ter os valores de soma. Então, a soma de x é 15, a soma de y é 12, a soma de x ao quadrado é 43, a soma de x vezes y é 34. Além disso, eu tenho que calcular a média de x e a média de y, que eu não coloquei aqui. Tendo todas essas informações, eu consigo calcular o valor de B e o valor de Y. Então, vamos primeiro ver o B. O B aqui é o somatório de x vezes Y. X vezes Y está aqui, ó. Quem é o somatório? 34. Então, boto 34 aqui. 34 menos 1 sobre N. Quem é meu N? É o número de réplicas. São 6 réplicas. 1 sobre 6. Tá? Vezes somatório de y. Meu y está aqui, o somatório é quanto? 12. Então, está aqui. 12 e depois o y. Eu troquei o lugar, né? Porque aqui é somatório de y, somatório de x. Então, é 12 vezes 15. Dividido, somatório, né, de x ao quadrado. X ao quadrado está aqui. O somatório é quanto? 43. Repito aqui.
menos 1 sobre n, 1 sobre n, 1 sobre 6, que é uma réplica. E aqui seria um somatório de x elevado ao quadrado. Qual é o nosso somatório de x? Somatório de x é 15, tá? Eleva ao quadrado aqui. Se eu fizer o cálculo todo, né, dá para falar agora, está fácil, porque são números que a gente sabe calcular mais fácil, a gente tem o valor de b igual a 0,73. Então, meu coeficiente angular é 0,73. E aí, agora eu pego 0,73 e substituo na equação de A. O A é o quê? A média de Y. Então, a média de Y é 12 dividido por 6. 12 por 6 é 2. Então, é 2 menos 0,73 vezes 1 sobre 6, né? Porque aqui eu deixei aqui o 6 porque é a média, né? O somatório de 15, que é a variável x, a média é 15 vezes dividido por 6, tá? E aí eu tenho a multiplicação do b, que está aqui. Então, fazendo todos esses cálculos aqui, a gente tem 0,175. Então, o resultado final da minha função, ao qual os parâmetros de A e B foram obtidos, que produzem a menor variação dos resíduos entre a linha de tendência, é B073 e A sendo 0,175. Tá? Agora, eu vou dar uma pausa e vocês vão abrir o R de vocês, certo? Vocês vão abrir o arquivo chamado exemplo dos quadrados mínimos. Abram esse script. Professor, num script novo ou pode ser embaixo daqueles que a gente estava fazendo? Não, eu abri, é um script que eu mandei para vocês. Ah, sim. É porque eu estou com o script aberto aqui ainda, só para saber se eu continuo de baixo. Não, você vai abrir esse script, a gente só vai executar esse script e fechar ele, porque é só para vocês terem uma ideia do que a gente fez. Vocês vão fazer na prática o que a gente viu ali na teoria. Tá? Então, todo mundo abre, não precisa baixar nenhum arquivo, porque a gente já está no script o arquivo. Eu só vou explicar para vocês. Vocês estão vendo aí meu R, então vamos lá. Eu estou criando um objeto chamado A. Nesse objeto, eu estou chamando ele eu quero que ele seja um data frame, a partir de um conjunto que é representado que é uma matriz. Por que é uma matriz? Porque eu quero que vocês vejam isso aqui, ó. Cadê? Eu quero que vocês vejam esse conjuntivo de dados, x e y aqui, para vocês terem ideia de que a gente está fazendo exatamente isso. O nosso x é a sequência dos números 1, 2, 2, 3, 3, 4. O nosso y é a sequência dos números 1, 1, 2, 2, 3, 3. Então, está aqui, ó. 1, 2, 2, 3, 3, 4, primeira sequência. 1, 1, 2, 2, 3, 3. E aí eu quero que esse conjunto de números ele seja dividido em 6 linhas e 2 colunas. Sempre, né, iniciando pela linha. Executando essa linha A, essa primeira linha, ele cria o nosso conjunto de dados. Se eu executar a linha 2, vocês vão ver exatamente o conjunto de dados que a gente viu na teoria. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 1, 1, 2, 2, 3, 3, nosso conjunto da parte teórica. E aí, na linha 3 e 4, eu estou mudando o nome da coluna. Acho que eu não tinha mostrado isso para vocês ainda. Esse comando callNames, ele renomeia a nossa coluna. Nossa coluna 1, ela está sendo chamada de V1. A nossa coluna 2 de V2. E aí agora a gente tem callNames do conjunto de dados 1, da coluna 1, eu quero que seja chamada agora de X. Executem. O mesmo depois, callNames do objeto A, da coluna 2, agora vai ser chamado de Y. Então, se a gente abrir agora nosso conjunto de dados, a gente vai ver que ele agora está chamando X e Y. Então, está exatamente como a gente viu na parte teórica. E, finalmente, a gente começa a brincar com modelos de regressão.
Tá? Só um minutinho. A partir de agora, a gente vai usar a função LM. A função LM é a função Linear Model. Desculpa. Linear Model para a gente poder desenvolver as análises de regressão. E, logicamente, eu tenho que ter a relação de x e y. Y sempre vai estar do lado esquerdo desse sinal do tio. O tio, na regressão, é um padrão de substituição do sinal de igualdade. Então, a gente, ao invés de usar o sinal de igual, a gente vai usar o sinal de tio. Do lado esquerdo é a variável dependente, do lado direito a variável independente. Então, a gente vai modelar vai modelar y em relação a x, a partir do conjunto de dados A. Executa, e a gente vê o resultado a partir do comando summary. Então, esse comando a gente tem que executar para poder ver o resultado. Então, quando a gente executa, ele sai o resultado. E eu vou explicar para vocês o que é que a gente tem que ver. A gente tem que ver os chamados coeficientes. E aí ele separa em algumas informações, né? O valor estimado, então isso aqui é o nosso coeficiente, estimate aqui são os nossos coeficientes. Ah, professor, mas o valor aqui foi B073, e aqui no R, o valor de B foi 0,72, que é o x. Esse aqui é o coeficiente angular, esse aqui é o intercepto. Lembra o intercepto? O coeficiente momento em que x é igual a zero. Então, o B deu 0,72, e aqui está dando 0,73, e o A deu 0,175, e aqui ele está dando 1,81, 1,181. São os valores podem variar, porque algumas coisas, procedimento matemático varia algumas numerações, principalmente os valores da casa decimal, centesimal, mas o modelo é muito parecido, o resultado. Então, a gente tem o coeficiente, que é esse estimate, não esqueço, o erro padrão, é o quanto que está variando, o valor do T, esse nosso T é o T obtido, e a gente tem o T calculado, só que, como padronização, eu já expliquei para vocês, a gente tem um valor de P, e esse P é o P de significância, ele tem que ser maior, para aceitar H0, esse valor tem que ser maior que 0,05. Para aceitar H1, ele tem que ser menor. Nosso objetivo, a nossa alegria, vocês vão ficar felizes no dia que aparecer asterisco. Por quê? O nosso valor de P é 0,03, então ele é menor que 0,05, ou seja, X tem influência em Y. Só que às vezes vai aparecer um asterisco, 2 asteriscos, 3 asteriscos, porque ele explica aqui, ó. Quando aparecer 3, é porque ele é muito significativo, né? Menor que 0,000, um monte de zero. Quando é 2 asterisco, ele é próximo da significância de 0,001, e quando ele é um asterisco, ele é 0,01. Mas é bom, né? Às vezes pode cair 0,05, aí que ficaria um ponto. Ou quando não dá nada, espaço, ele não é significativo, como aqui, nosso intercepto aqui não foi significativo, mas biologicamente isso aí não tem problema. Então, a gente tem que verificar esse resultado dos coeficientes e observar o estimador, que são os coeficientes, e o valor de P. Observem que o sinal aqui é positivo. Então, a relação de x em y é diretamente proporcional. Se tivesse um sinal negativo aqui, seria inversamente proporcional. E aí, para finalizar esse script, a gente faz um gráfico, que é o gráfico do ggplot, bem bonitinho, esse gráfico eu sempre uso, porque ele é um dos mais bonitos que tem, para fazer o gráfico de relação de x em y. Tá? Então, executando aqui, a gente tem que ter o library, vocês têm já o library instalado. Agora eu não sei porque não foi, espera aí. Pronto, tá aqui.
Então, ó, a gente está vendo aqui a relação de x com y, é uma reta, então as retas com coeficientes obtidos lineares e angulares, a gente tem a menor distância dos valores em relação à nossa reta, e foi significativo, nosso coeficiente ele é significativo, então x explica a variação de y, nosso modelo está satisfatoriamente finalizado. Beleza? Dúvidas? Professor, eu tenho uma aqui, se eu puder tirar. Diga. Ali nos graus de liberdade, eu queria entender por que são 4 e não 5. Se a gente teve 6, a gente teve 6 pontos. Exato. Você tem 6 pontos, mas nem sempre o grau de liberdade ele é -1. Lembre-se que a gente está analisando um conjunto de... Eu vou no finalzinho da aula, aqui, ó, vou até adiantar. Aqui no final, ó, que eu não queria achei que era melhor não falar, mas a gente tem, para cada tipo de procedimento de cálculo, a gente tem um tipo de grau de liberdade aqui. Tá? Então, você tem um valor de grau de liberdade do valor total e depois você tem um grau de liberdade em relação ao erro. Para o valor total, você tem -1. E para o erro, você tem -2. Então, o número total de amostras que você tem, -2. Que aí continua sendo aqui o cálculo de um N-2, porque é o número de graus de liberdade que você tem menos 2 situações, onde você tem o cálculo de uma situação e o cálculo de outra. Divisão entre o somatório dos quadrados do erro, sempre -2. Então, quando você vê aqui, o DF é 4, porque é N-2 e não N-1. Tá? E outra coisa que vale a pena vocês verem é o valor de P. Esse valor de P aqui é o valor de P de significância que a gente teve aqui. E, ó, tá aqui, ó. Adjust R squared. Então, esse aqui é o nosso coeficiente de determinação. E esse coeficiente de determinação, ele tem um valor de 0 até 1. Daqui a pouco eu vou explicar isso para vocês. Então, dá para ver claramente que o nosso valor ajustado do coeficiente é alto. Se nosso valor varia de 0 até 1, ele tá 0,65, eu posso explicar biologicamente o seguinte, esse valor a gente interpreta assim. X influencia em Y 65%. Então, o quanto que Y varia é explicado por X em 65%. É um valor alto, tá? Muito alto. Desculpa. Professor, essa área em cinza é a área dos resíduos, certo? Não, o cinza é o intervalo de confiança. Eu nunca sei isso. Esse intervalo. Então, aí a gente plota isso daí para mostrar como é que a gente interpreta quando tem esse intervalo. É só para a gente visualizar o quanto que nossos dados são confiáveis dentro do nosso modelo. A gente, normalmente, por padrão, usa um intervalo de 95%. Né? Quanto maior esse intervalo, esse percentual, ele pode ser mais exigente ou não. Você pode usar essa área cinza aí ou não usa, depende muito do trabalho que você quiser fazer. Né? É isso que eu fico em dúvida, que tem gente que só plota, geralmente, coloca isso, assim, aí eu fico, para quê? Para quê? O que isso traz, assim, de novo? Imagine um ponto aqui fora. Então, significa dizer que aquele ponto ele está fora do intervalo de confiança do modelo. De repente, ele pode ser, nesse gráfico, ser considerado um possível outlier. Entendeu? Entendi. Tá, para ver como quanto que tem fora desse intervalo, né? Tipo assim. Mas aí a confiança, vocês veem que a confiança aqui, parece que essa área aqui, ela está mais estreita. O cinza está mais estreito porque aqui. Por quê? Porque o intervalo de confiança ele é dependente do número de amostras num determinado ponto do eixo X. Então, observe que nesse intervalo a gente tem 4 amostras. Então, o intervalo ele fica mais exigente
do que aqui, porque aqui a gente só tem um, aqui a gente tem um, então o intervalo aumenta. Então, a confiabilidade ela é maior aqui e ela é menor aqui, porque a gente tem uma amostra menor nos extremos desses dados. Tá? Então, vamos finalizar. Fechem esse script, a gente não vai usar mais. Tá? E eu vou voltar para a apresentação. Então, fizemos no R, bonitinho, e para finalizarmos, vou falar sobre os cálculos, né, de soma dos quadrados totais, soma dos quadrados da regressão e soma dos quadrados do erro, tá? Então, a gente tem, avaliando a qualidade do ajuste, para a gente avaliar esse ajuste do modelo em relação aos dados, ou seja, os parâmetros obtidos em relação aos dados, a gente calcula essas três informações. Soma dos quadrados totais, que é o ajustado, soma dos quadrados do erro, que é a variação do erro, e soma dos quadrados da regressão, que é a variação com a regressão. Então, relembrando o que eu mostrei para vocês anteriormente, y aqui é o nosso, vamos interpretar como nosso y calculado. Imagine a gente ter um modelo, tá? E você tem do modelo real, x, você tem a e b, você vai ter um y calculado. Então, isso aqui seria o nosso y calculado. Esse aqui é o nosso y real, cada unidade amostral. Esse aqui é o nosso y real, esse y aqui é a média. Então, para a gente obter a soma dos quadrados totais, a gente calcula a soma, tá, das nossas amostras de y menos a média e eleva ao quadrado. Então, a gente tem a variação, preste atenção, das nossas amostras em relação à média. Voltando aqui, tá? Nosso valor da média, que é essa reta, a gente está testando o quanto que y está variando em relação à média, ou seja, essas linhazinhas tracejadas que vocês estão vendo aqui. Voltei aquele plot. Então, é a chamada variação total. É o quanto que nossos y estão variando em relação à média. Tá? E ele é a soma dos dois SQ, o SQE e o SQR. Vamos para o SQE, que é o mais fácil, que é o do erro, do resíduo. Então, ele pega o nosso y obtido, cada amostrinha de y, subtrai pelos y calculados. Quem são esses y calculados, gente? São esses y obtidos nessa reta aqui, ó. Então, vamos supor, esse é o nosso y real. Lá, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima réplica. Esse é o nosso y real. Esse é o nosso y preditivo. Esse é o obtido na função, no modelo. A gente calcula o resíduo desse aqui. Então, a gente soma cada tracejado desse, que é a variação do real com o obtido no modelo. E a gente soma também. E agora, a soma dos quadrados da regressão, que é uma mistura do que a gente viu anteriormente. Aqui a gente viu a média, aqui a média, e aqui a gente viu o valor obtido de y, que está aqui. Então, a gente calcula o nosso obtido do modelo menos a média. Então, pega esse, e a gente vê os dois. Está aqui a média, ó, o valor da média. Está aqui a linha de tendência da função, com o valor de B e A estimado a partir de X. E a gente vê o quanto que Y está variando em relação ao modelo com a média. Então, modelo com a média, modelo com a média, modelo com a média. Agora, nesse caso, a gente esquece nossos valores reais. É o Y preditivo do modelo com a média. Então, a gente tem SQT, ele está calculando desde a média, tá, até a reta, e soma também a variação do resíduo. Então, o SQT é a soma de SQE mais SQREG. SQREG é a variação do obtido com a média de Y, e o SQE é o valor obtido com o valor preditivo de Y. O algoritmo faz a obtenção disso, e ele mostra esse resultado a partir de uma tabela.
E essa tabela, ela é chamada tabela de análise de variância, perdão. Ela é chamada de tabela de análise de variância. Então, quando a gente estiver fazendo a regressão, a gente pode obter a tabela de análise de variância. Quando a gente estiver fazendo uma análise de variância, a gente pode obter também a tabela da análise de variância. E aí ele calcula as 3 informações que a gente acabou de ver aqui. SQT, SQE, SQREG. Tá? SQT, que é o total, SQREG, que é da regressão, e SQE, que é o erro, que é o do resíduo. Então, a fonte de variação, a gente primeiro tem as informações, cada linha é um SQ, depois ele nos mostra o grau de liberdade, tá? Então, o grau de liberdade da regressão, ele é sempre valor de 1, e aí do total é n menos 1, e do erro é n menos 2. Tá? Então, nossa amostra do total é a amostra menos 1, e do erro é a amostra menos 2. Certo? E aí a gente vai fazer a soma dos quadrados, que é o quê, professor? É exatamente isso aqui. Essa formulazinha e essa formulazinha. A gente tem os valores de y. A gente tem os valores do y preditivo. Então, dá para fazer até na mão isso daí. Então, a gente tem, a partir daí, o valor do total. Depois, a gente tem o SQREG, a gente calcula o SQE, sabendo que quem vai fazer isso é o próprio computador. E aí vem o legal. Quando a gente pega esse aqui, é a soma total das variações da regressão. Esse aqui é a soma total das variações do erro. Então, se eu tenho a soma total, eu quero saber agora qual é a soma de cada, vamos dizer assim, unidade amostral. Só que nesse caso a gente não usa a unidade amostral. A gente vai usar a soma para a dependência do grau de liberdade. Então, eu pego SQREG, como o grau de liberdade é 1, eu mantenho o SQREG. E agora eu tenho o SQE, que é o SQE dividido por n menos 2. Por isso que a gente chama de quadrado médio, porque é a média da soma dos quadrados, ou seja, a soma do quadrado dividido pelo grau de liberdade. E aí, o total não interessa, porque o total é a soma dos dois. Eu quero saber o quanto que isso está variando em relação a isso. E aí eu calculo, né? Eu faço uma divisão. Eu pego SQREG e divido pelo SQE, né, dividido por N2, ou seja, pelo quadrado médio de SQE. Então, está aqui a fórmula. Esse resultado é o F, é o chamado F calculado. A gente calcula esse F e compara com o F tabelado, mas a gente não precisa fazer isso no R, porque ele já dá o resultado de P, para a gente verificar se é maior ou menor que 0,05. Prestem atenção numa coisa. Se meu SQREG é alto, é muito maior que SQE, significa que a variação está sendo explicada pela regressão. Então, o meu F vai ser alto. Agora, se eu tenho um S que é muito alto em relação a S que reg, significa que o somatório da minha variação está sendo influenciado pelo erro, ou seja, um erro que é uma variação que não está sendo explicada pelo modelo. Então, o meu F, ele vai ser baixo. Então, esse valor, quando é alto, existe grande possibilidade do modelo ser significativo, ser aceitável. Agora, se o meu F for baixo, existe grande possibilidade de a gente não validar o modelo. Tudo depende da soma dos quadrados da regressão dividido pela soma dos quadrados do erro, que é dividido pelo grau de liberdade. Entenderam isso? Então, o valorzinho de F é um valorzinho de interpretação da distribuição do F calculado,
e ele que vai nos dar, no final, a aceitação de H0 ou H1, como a gente viu nas aulas anteriores. Só que no caso do R, ele dá o P obtido. A partir do F, a gente tem o P obtido. E a gente vê se esse P obtido, ele é menor ou maior que 0,05. Entenderam isso daí? É fácil, não é difícil. Tá? Professor, eu coloco essa tabela no meu trabalho? Não, vocês não precisam colocar essa tabela. Vocês têm que colocar algumas informações, mas que essas informações eu vou explicar posteriormente, agora não. Beleza. Tá, então vamos finalizar. Coeficiente de determinação. Eu já expliquei. O coeficiente de determinação representa a quantidade de variação no resultado explicado entre o SQREG em relação à variação total. F é uma coisa. É SQREG dividido pela média da soma dos quadrados dos erros. O coeficiente de determinação é o SQR pelo total. Quanto maior o SQR, mais próximo ele vai estar do total. Então, se você tem um SQR próximo do valor do S total, significa que o coeficiente de determinação é alto. Então, a variável x, ela explica muito a variação do modelo. Se a gente tem um SQR baixo, em relação ao total, a gente vai ter um coeficiente próximo de 0. Lembrando, o coeficiente de determinação varia de 0 a 1. Quando ele é 1, significa que a variável explicativa, ela explica muito bem a variação de y. Quando o valor é 0, ou próximo de 0, ela vai explicar, vai explicar pouco. Tá? Então, a gente vai ter também uma visualização de inclinação. Quando o valor da reta ela é paralela, significa que x não modela nada em y. Então, basicamente, essa reta ela vai estar paralela ao eixo x. Ao passo que a gente pode ver também a situação onde o r quadrado ele vai estar próximo de 1. Então, a interpretação biológica de coeficiente de determinação é, como eu falei, é o quanto que x explica a variação de y. Tá? Vocês podem escrever nessa formatação no trabalho de vocês. Tá? E aí, gente, numa regressão, a gente basicamente passa por todas essas fases. Tá? Por isso que eu gosto de passar regressão para vocês logo, porque é o carro-chefe. Os outros são só derivações. Tá? Então, primeiro a gente inicia a análise. Depois, a gente verifica a questão da linearidade, que são aquelas questões de premissas. Então, a linearidade pode ser feita a partir de gráficos, tá? E aí, de repente, a gente tem alguma falha na linearidade e a gente pode inserir o processo de transformação de dados, que eu vou falar um pouco sobre isso, e aí fica trabalhando nisso até conseguir. Conseguiu, aí inicia a regressão. Tá? Inicia, salva os diagnósticos, que são as premissas, tá? Normalidade, vai salvando as informações, a partir dos resíduos, aí você verifica a linearidade, homocedaticidade, a independência de y, a normalidade, todos esses você pode ver a partir dos gráficos dos resíduos dos dados, que eu vou mostrar para vocês. A normalidade ele também pode ser feita a partir de gráficos de histogramas e testes estatísticos. Tá? E aí, você, feito a análise de premissas dos dados e eles foram cumpridos, então o modelo pode ser gerado e acabou o trabalho. Agora, deu heterocedaticidade, que é a questão da variância dos dados, a gente reanalisa, só que usa agora a chamada regressão least square weighted, que é a regressão dos quadrados mínimos ponderados. Existem outros procedimentos, mas eu vou mostrar para vocês esses outros também. Então, a gente, se der heterocedaticidade, a gente tem que trabalhar com modelos ponderados, tá? Se não der normalidade, aí a gente pode refazer a análise,
transformando dados, ou fazendo bootstrap, ou fazendo o que eu prefiro, que é GLM. Tá? E se a gente tiver problemas de dependência, que é as chamadas autocorrelações, as pseudo-réplicas, aí a gente vai usar os modelos de multiníveis, ou modelos hierárquicos, tá? Modelos ou a nova de medida repetida, aquilo que a gente já viu lá na tabela, que eu também vou mostrar para vocês. Beleza? Tudo isso a gente vai ver. E para finalizar, que eu achei que a gente ia fazer rápido, mas não foi rápido, infelizmente, eu introduzo vocês, né, 2 pacotes, então já anotem aí. Hoje a gente já vai usar esse pacote, que é o chamado GVLMA. Esse pacote GVLMA ele é muito legal, porque ele é aplicável para a regressão linear, e ele é muito didático para mostrar as respostas das premissas. Então, eu vou dar um intervalinho, vocês já comecem a instalar esse GVLMA. E também, não para hoje, mas para as próximas aulas, vocês vão procurar o pacote Performance. Tá? Esse pacote Performance, eu não sei se está no CRAN, ou seja, se está na biblioteca do R. Se não estiver, vocês vão ter que baixar pelo site. E aí o site está aqui. Esse EasyStat GitHub IO Performance. Agora, esse aqui também é de premissa, mas ele é usado para quem está fazendo GLM, tá? Para variáveis com interação e variáveis sem interação. Então, esse aqui vocês podem instalar amanhã, se quiser. Esse aqui, na hora do intervalo, a gente vai instalar agora.